Se a gente encontrar o Hubble lá fora, isso vai se confirmar. Poxa, era só não ter participado da segunda parte da cerimônia. E a gente também confirma que não existe nenhuma chance de todos os outros saírem, porque todos os outros participaram. Beleza? Continuando aqui embaixo, então, em outras palavras, desde que não encontrem, não vão reconhecê-la nem puni-la por não participar da Guerra de Sucessão? Exatamente. As suspeitas dos príncipes de alto escalão ativamente envolvidos na Guerra de Sucessão não desaparecerão até que o 14º príncipe seja encontrado. Em outras palavras, significa que eles não vão parar de procurar até encontrá-la. E eles precisarão esclarecer se o 14º príncipe tem o direito de participar para que sejam o único sobrevivente. Ou seja, vamos supor que, teoricamente, a guerra acabou, mas ninguém encontrou o corpo da Wubble morto. Descobriram que aquela ali não é verdadeira e não encontraram o corpo. Como é que garante, então, que quem sobrou é o único sobrevivente, se essa é a regra? Vão ter que encontrar o Wubble e o Nazub vai ter que esclarecer. Não, como ela saiu, ela tá fora. Você realmente é o próximo rei ou rainha de Kakin. Ou não, ó, tá fora, você não é o único que sobrou, a guerra continua, agora fora das paredes da Baleia Negra, tá? Black Whale. Em resumo, desde que o 14º príncipe não esteja a bordo desse navio, ele é invencível. Os príncipes de alto escalão não podem encontrá-las e muito menos determinar se ela tem ou não o direito de participar. Como a situação permanece essencialmente cinza, ela naturalmente perde prioridade como alvo de eliminação na Guerra de Sucessão. Obviamente, por que alguém iria ficar procurando uma criança para matar que não sabe nem se vale a pena, se ela teria o direito ou não, se tem um monte de gente importante que pode daqui a pouco aprender a usar NEM como um grande risco, né? Vai priorizar quem é um risco maior. Mas, aí volta a falar da 8, né? Se ela for alvo da maldição do Beyond, aí a Shimano continua. E ela está lá fora, não sabemos sua localização, não há nada que possamos fazer. Sim, tem dois caminhos para uma solução. Lá vai o Kurapika, né? Toda hora dois caminhos. A primeira é aprender mais sobre a maldição do Beyond e descobrir se o 14º príncipe é ou não alvo dessa maldição. Se ela for realmente um alvo, devemos identificar imediatamente o filho biológico de Beyond, que é o receptáculo da maldição, e quebrá-la. Ou seja, se a gente consegue matar quem lançou a maldição é desfeita. Essa é a primeira estratégia. A segunda é descobrir o verdadeiro paradeiro do 14º príncipe. Em relação à guerra de sucessão, um paradeiro desconhecido fora do navio significa ser invencível, mas falando da maldição, é o oposto. Se ela for o alvo, precisamos encontrar o príncipe o mais rápido possível e seguir as instruções de um exorcista de NEM habilidoso. Chico, Silent Majority é muito nome de stand de Jojo. Eu acho que eu já falei no último vídeo, né? Eu não vi Jojo. Estou inclinado por causa das muitas referências que o pessoal fala. E o pessoal fala muito bem, apesar de tudo que eu ver, assim, me incomodar. Eu acho que eu não vou gostar. Mas talvez eu assista por respeito só, não por interesse. Vamos ver. Ele continua aqui, né? Então, se tiver lá fora e tiver sido amaldiçoado, a gente vai ter que encontrar o exorcista de NEM. Continuando aqui, a gente já tá caminhando pro final, né? Embora exista fundamentalmente apenas o problema relacionado a quebrar a maldição, eu dividi em dois, já que as abordagens para a solução são completamente diferentes. É uma escolha entre cortar a fonte da maldição ou removê-la do alvo. Ou seja, matar quem amaldiçoou ou remover, já que já está amaldiçoada, né? Com os nossos recursos atuais, não temos nem a mão de obra e nem tempo para resolver ambos em paralelo. Por isso, acho que devemos seguir com a primeira opção. Isso também seria compatível com o cumprimento do contrato com o soldado particular do Quinto Príncipe. Tá falando de quem? Da Longhi. Descobrir como funciona a maldição para tentar impedir faz parte do contrato que eles tiveram com a Longhi. Descobrir mais sobre e depois compartilhar com ela e com a Tubepa, né? Ou Tsubepa. Porém, nós também devemos agir assumindo o pior cenário da precaução. Para resolver o segundo problema, assumirei que a maldição caiu sobre o 14º príncipe e tentarei protegê-la e exorcizá-la. Portanto, gostaria de pedir que a Associação Hunter procurasse pelo príncipe. E a Rainha 8 hesita, mas confirma, sim. E o Kurapika se aproxima em silêncio, né? Por fim, deixe-me confirmar.
Eu sei, com certeza, que a oitava rainha verdadeiramente não sabe a localização do príncipe. Foi a frase que ela usou. Mas em caso de uma emergência, por exemplo, apenas por precaução, você não decidiu uma pessoa ou lugar que pudesse entrar em contato caso algo acontecesse? E olha como essa fala vai, pum, como uma flecha, né? Na 8. Parece que sim, pelo simples enquadramento parece que sim. Mas ela sua ali, tá hesitante. E o pensamento do Bill. Bill Cabelo de Fogo. Ele realmente é um cara indiferente. O Kurapika não superestima as suas próprias habilidades, e é por isso que ele não vai pulando para as conclusões com apenas alguns fragmentos da verdade. E a rainha sabe que ela não saber é a sua maior arma e último recurso. E é por isso que, mesmo estando nessa situação, ela era suspeita. O nosso pior cenário é que o 14º príncipe está no navio e é alvo da maldição. Se apenas soubéssemos que o príncipe estava aqui, nós poderíamos conseguir a ajuda dos Hunters na terra firme. Você poderia, pelo menos, nos dizer isso? E aqui esse quadro, né, indicando, não sei se é um respingo, né, do Black Whale, ou se é o sangue. E ela fala, até eu aprender sobre essa maldição, o pior cenário possível na minha mente era que depois que o novo rei fosse coroado, o exército real encontraria a minha filha e que nós, junto com toda a nossa família, seríamos executados. Esse seria o pior cenário para ela, tá? Eu entendo que se retirar da guerra de sucessão é um crime punível com a morte, como evidenciado no caso do príncipe, no 10º príncipe. Quem é o 10º príncipe, galera? Esqueci. Que a Katia é a 12ª, não é? Caraca, eu sou muito ruim de cabeça. 10º não é a Momose? É curioso, é como se a Momose tivesse tentado se retirar, né? Que ele tá dizendo. Bem, como o Kurapika disse, a minha confissão ainda poderia ser vista como uma mentira estratégica para sobreviver nessa guerra, então eu ainda não seria punida por isso. Mas no momento que fosse provado que não temos nem sequer o direito de participar, nós nos tornaríamos criminosos com penas pesadas. Nossa maior esperança era que o nono príncipe sobrevivesse e se tornasse rei. Mas agora, eu posso somente rezar de que nós não estamos sob a maldição enquanto acreditamos na hipótese concernente às restrições da Guerra de Sucessão. Se apenas as pessoas da Associação Hunter pudessem nos proteger. Há pessoas com várias motivações dentro da associação que são confiáveis, mas sinceramente eu não consigo te dizer para contar com todos eles. Isso já é o Kurapika falando, né? O monólogo antes era da Rainha 8. Entretanto, eu posso te dizer isso com certeza. Eu tenho companheiros nos quais eu posso confiar mais do que em mim mesmo. Eu confio neles com a minha vida. Eu simplesmente sei que eles irão proteger o príncipe. E aí, olha que legal, né? O desenho do Togashi, mais uma vez. Em todo tempo, o olho do Kurapika é preto, né? Da rainha também. Várias vezes aqui tá um pouco mais brilhoso, mas é algo que se destaca. E aqui agora, nesse momento de esperança, o olho dele brilha, né? E o olho dela fica brilhoso de verdade, assim. E, essa cena, que eu me lembro, só tinha sido mostrado quando o Kurapika segurou a Wubbo a primeira vez. Quem são esses amigos, galera? Esse é o spoiler que foi difícil de receber, né? De não receber. Gon e Killua aparecendo pela primeira vez depois de mais de 10 anos no mangá. Agora, a galera que tá comigo aqui, eu gostaria de proteger, tá? E várias vezes eu fico zoando isso na thumbnail do canal. Eles voltaram! Não sei o que, vai mudar Hunter. Não vai não, cara. Não cai nessa não. Só apareceu aqui, foram citados. Se no próximo capítulo eles aparecerem, com o Kurapika ligando pra eles, tendo alguma informação, aí a gente pode acreditar. Mas a princípio eles só foram citados e apareceu eles pra gente matar a saudade. Nada de eles voltaram, não tem. Eles voltaram quando o Kurapika fizer contato com eles e falar assim: Gon, Killua, encontrem com a gente no ponto de interceptação do continente intermediário lá com o Morel. Pede pro Morel levar vocês, que ele vai estar lá, né? Aí eu acredito.
Aí vocês podem acreditar. Enquanto isso, deixa o Gon aqui com a Noko, né? A única menina da Ilha da Baleia, que o Togashi já falou que se ele morresse, o futuro do Gon era ele casando com essa menina. Deixa o Killua aqui com roupa nova, andando com a Luca aqui, em paz, com o olho brilhante, feliz de ver a filha. E aqui em cima, ó, o Illumi perseguindo, tô zoando, o Illumi tá no navio. É Tsubone. Deixa eles em paz, beleza? Não fica acreditando no bait da galera não, cara. Continuando aqui. Ih, acabou já, pô. Os parentes da minha mãe trabalham em um posto dos Correios em Yamato. Se eu enviar uma carta contendo um código pra lá, eles vão lidar com ela como uma retornada ao remetente e vão enviar ela para Kakin por uma taxa. Dessa forma, ela é entregue para o endereço do retorno, escrito em Yamato, sem deixar qualquer registro do envio. Eu uso esse método para... Para quê? Porque se ela não sabe onde o Wubble tá, não é para falar com quem tá cuidando da Wubble. Não é. É para outra coisa. É para ter notícias do continente. É para cumprir o combinado para quando precisasse saber a notícia da Wubble. Só que ela usou, eu uso esse método, então não é algo que vai usar a primeira vez, né? Fim do capítulo 414. A presença de companheiros apoiando Kurapika. E aí agora pela primeira vez a gente tem 49 dias restantes até o fim da Guerra de Sucessão. Em todos os momentos a gente estava tendo o quê? Tanto tempo antes da lei marcial, tanto tempo depois da lei marcial, tanto tempo não sei o quê. Agora é 49 dias restantes até o fim da guerra. Então, em 50 dias, dentro do mangá, a guerra vai acabar. Quer dizer que a gente já chegou no continente negro? Não. Quer dizer que a gente já chegou no continente intermediário? Não. Mas a guerra acaba nesse tempo. Onde, nesse trajeto dali até o novo continente, a gente vai estar? A gente não sabe. Beleza. Onde é Yamato? Vocês sabem? Não, ninguém sabe. A rainha citou agora, mas como eu falei, foi difícil não pegar spoiler dessa página, né? Eu preparei aqui um mapa que a gente tem do mundo de Hunter x Hunter, que tem dentro do sistema, né? Dentro do livro. Se você ainda não viu, tem no livro oficial. Tá aparecendo aqui? Tem, tá, né? Então, beleza. Deixa eu afastar aqui para tentar mostrar o mapa todo. Com certeza, se você reconhece um nome aqui de algum outro lugar, a gente não colocou só lugares do mundo de Hunter x Hunter. Por quê? Porque não são todos os lugares do mundo de Hunter x Hunter que são nomeados, tá? Então, a gente pegou o mapa de Hunter x Hunter, colocou tudo que é nomeado e o que não era nomeado a gente foi dando nomes de acordo com o RPG que a gente criava. Ou seja, onde o Togashi não nomeou, a gente transformou em algo real dentro do nosso mundo, beleza? Mas aqui, ó, tá Kakin, né? Kakin. Beleza. Kakin é perto de Nebasca, esse lugar existe. Luxor existe, é de onde vem o clã Curta. Olha só, é o mesmo continente, né? Mesmo assim, Kakin era tão fechado, né? Que o Kurapika não sabia tantos costumes, não sabia algumas coisas de lá. Expressões, né? Forma de falar. Não tem nenhum lugar nomeado como se fosse uma cidade, um bairro, uma província dentro de Kakin. A gente tem a cidade portuária de Kakin, que não tem nome, né? Ficou como isso, cidade portuária, que é de onde o navio baleia sai, e o reino de Kakin como um todo, beleza? Queria só mostrar pra vocês, porque eu acho que muitos de vocês não sabem, né? A gente tem diversas sinalizações aqui, ó. Por exemplo, essa ilhazinha aqui, ó, é o Japão. Lá é Japão, né? E é aqui que fica a Ilha da Baleia, ó. Prédio oficial principal da Associação Hunter, Hospital Universitário de Keio, na cidade de Suardane, a Ilha Zevil, que é onde acontece uma etapa da Associação Hunter, que tem a Torre dos Truques, né? Olha aqui, ó, já dentro do continente. Do continente de Yorbia? Não, Yorbia é aqui, né? Não, acho que é aqui mesmo, continente Orbiano. Tem Zaban, tem o distrito Tsubashi, tem o porto de Dolly, que é onde eles chegam pela primeira vez. Eles saem da Ilha da Baleia, eles param aqui no porto de Dolly e eles têm que encontrar lá um lugar no topo da montanha, lembra? Aí eles passam lá pelos Quiricos
E aí eles chegam no pântano no Meli, depois de passar pela primeira etapa do exame com o... Esqueci o nome dele. O cara que não tem boca. Caraca, esqueci o nome dele. Beleza, o primeiro examinador, né? Senhor... Não tá vindo o nome dele. Mas é isso. Muito bem, então não sabemos onde é Yamato. O nome remete a um lugar em japonês, né? Mas provavelmente é em Kakin, né? Porque como Kakin era fechado, eu acho difícil a Rainha 8, que veio de Kakin, ela já falou um pouco da história dela, né? Eu acho difícil ela ter contato em outro lugar que não fosse em Kakin, a não ser que já fosse alguma orientação do Beyond, que eu também não acho que está indo para esse caminho, beleza? Muito bem, pessoal. Alguém tem alguma consideração aí para compartilhar? A gente finaliza essa live de hoje. Só relembrando, né? Esse capítulo teve alguns impactos no nosso sistema. Com a habilidade do Shamashi, né? O Douglas do Mundo dos Caçadores estava fazendo um trocadilho que eu não sei se todo mundo pegou, porque é Shamashi, dependendo da versão, parece que tá falando Chamate. Ele tava falando, né? Poxa, muito meme o nome do cara. Ele tava falando tão natural que eu não sei se todo mundo pegou. Principalmente dependendo da versão que você tá lendo, né? O nome soa muito diferente. Mas essa habilidade aqui, invencível. Eu queria muito que o ricochete fosse no usuário, que nem tá escrito aqui. Mas eu vou ter que pesquisar mais, vou ter que ver algum vídeo explicando do japonês pra gente saber se é no voluntário ou se é no usuário, porque isso faz toda a diferença pra gente, beleza? Muito bem, então com isso a gente finaliza mais uma live de hoje. Acho que agora eu descobri por que a notificação não estava aparecendo. Acho que acabei de descobrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar. Agora está ativo aqui. Ó. Ainda tem que atualizar, então não vai funcionar não. Beleza, sem problema. Muito bem, pessoal. Boa noite então para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. A galera foi compartilhando, né? Tirando dúvidas, perguntando, compartilhando também. Foi bem legal. E a gente se vê na semana que vem. Será que a gente consegue lançar uma na sexta-feira? Depois compartilhem aí no vídeo, né? Se vocês preferem talvez um vídeo muito mais de análise do que uma leitura acompanhada, né? Eu acho que é muito rico a leitura aqui, mas a gente realmente gasta bastante tempo, né? Principalmente quando a gente vai trazendo tantas coisas ricas assim para acrescentar e fazendo as considerações. E como é bastante tempo depois do que lança, se vocês não vêm a primeira vez comigo, talvez vocês estão vendo repetido, né? E pode não ser tão divertido assim. Então, depois comentem aí, compartilhem lá no Discord o que vocês preferem, como pode funcionar melhor. E a gente pode até talvez economizar um pouco de tempo, né? Utilizar o tempo de uma forma melhor, beleza? Então, eu espero vocês numa próxima. Vejo vocês lá no Discord e por hoje é isso. Muito bem. Você sabia que a Bandicam tem a propriedade de goma de mascar e de borracha? Valeu, galera. Até uma próxima. Boa noite pra vocês. Deus abençoe vocês.